Opa, tudo bem? Bruno Fraga, idealizador do Técnicas de Invasão por aqui, para trazer para você, 100% por minha conta e de forma gratuita, mais uma aula, mais um conteúdo do Técnicas de Invasão, tá bom? Eu não sei se você viu, mas alguns dias atrás, acho que uns 6 dias atrás, eu publiquei aqui na página do Técnicas de Invasão uma aula sobre ataques de engenharia social, tá? E cara, essa aula foi muito legal o resultado. A gente alcançou mais de 20 mil pessoas, tá, com essa aula no Facebook. A gente teve quase 200 comentários, pessoas participando ativamente, falando sobre a aula, sobre o conteúdo, compartilhando mais experiência, tá? Enfim, mais de 1000 likes, reações, aí 130 compartilhamentos. E cara, são números bem legais, assim, sabe? Que motivam a gente bastante a criar cada vez mais conteúdo para quem também não é aluno ainda, tá? Do Técnicas de Invasão, tá? Então criar conteúdo aí de forma gratuita também. Eu quero cada vez começar a fazer mais isso, ok? Então essa aula de hoje, o tópico de hoje, ele é o tópico sobre a técnica, né, de Google Hacking. E caso você não saiba, dentro do Técnicas de Invasão, a gente possui um módulo, um workshop de Google Hacking. E basicamente eu peguei esse módulo, esse workshop, quebrei, na verdade, quebrei não. Ele já é quebrado em 3 aulas, eu juntei essas 3 aulas, né, num vídeo só, que resultou nessa aula que você vai assistir aqui agora em sequência, tá bom? Então essa aula aqui é uma aula que já vem lá do Técnicas de Invasão, são 3 aulas que eu juntei para você aqui agora, tá bom? Eu espero que você goste desse conteúdo. Na primeira aula a gente fala sobre o que é o Google, como que o Google funciona, esse buscador aí, né? Na segunda aula sobre operadores, enfim, algumas possibilidades de manipulação da busca do Google. E na terceira parte, né, a gente começa a juntar, vamos falar assim, funcionalidade com possibilidade, com mentalidade, e a gente cai aí de fato no que realmente é possível fazer manipulando a busca do Google, né? Então eu espero que você goste muito desse conteúdo, que agregue bastante a você, tá? Então, enfim, é isso aí, boa aula e fica aí com o conteúdo da aula dessa semana, que é sobre a técnica de Google Hacking, beleza? Conto com você compartilhando, curtindo, comentando. Convida seu amigo, cara, bota aqui no comentário quem tem que assistir essa aula também. E isso vai ajudar bastante aí o projeto. Vamos lá? Opa, aqui é o Bruno Fraga e é absurdamente incrível ter você por aqui. Vamos agora, tá, iniciar o nosso workshop de Google Hacking. E as chances são que você conhece o Google, certo? E maior ainda é as chances de que você utiliza o Google para, enfim, buscar informações, buscar conteúdo na web, tá? Isso é muito legal. Mas e se eu te falasse que é possível, tá? E que existem pessoas que utilizam esse buscador, né, o Google, para buscar e filtrar informações capazes de comprometer uma aplicação, um sistema, você, tá? Você mesmo, a sua ou alguma empresa pelo mundo, tá? E que nesse exato momento, centenas, tá? Quiçá milhares de criminosos, dito crackers, estão manipulando, tá, alguns operadores de buscas avançadas do Google para de alguma forma encontrar dados expostos, versões de tecnologias vulneráveis, configurações expostas, cartões de crédito, bancos de dados indexados, enfim, de fato são infinitas as possibilidades. E você vai entender isso em breve, tá bom? Durante esse workshop. E a manipulação avançada destes operadores de busca, tá? A gente chama, dentro do treinamento em técnicas de invasão, de Google Hacking, tá bom? É isso, é o nome dessa técnica, é Google Hacking. E antes da gente começar a abordar e entender um pouco mais como funciona essa técnica, como isso funciona, tá? Eu espero que você saiba que quando você faz uma pesquisa no Google, você não está de fato pesquisando na web, tá? E sim no índice do Google da web. Digamos que em um banco de dados que contém o que o Google indexou da web. O Google, ele utiliza um software, uma tecnologia que é chamada, denominada Spiders ou Web Crawlers, tá? Que, enfim, são robôs, tá? Robôs que começam a varrer a web buscando por páginas, tá bom? E assim, sucessivamente, eles vão seguindo o link dessa página, o redirecionamento para outra página, enfim, eles vão navegando pela web, tá? Eles vão navegando e indexando. E dessa maneira, bilhões de páginas, informações ficam indexadas, ficam armazenadas em milhares, tá? Centenas de milhares de máquinas do Google. E, por exemplo, se eu quero buscar por técnicas de invasão, depoimentos, neste exato momento foi realizada uma pesquisa no índice para encontrar todas as páginas que incluem, tá, esses termos. E o Google, ele agrega o resultado, tá, através da presença dessas palavras-chave em título da página, na URL de uma página,
enfim, no site de qualidade, enfim, são diversos fatores, tá? E essa organização do conteúdo aqui que é feita é uma sacada genial do Google, tá? É uma, digamos, seja uma fórmula que se chama PageRank, tá? E essa fórmula ela foi criada pelo Larry Page, e eu não lembro o nome do outro criador, eu acho que é Sergey, não sei. Mas enfim, foi criada pelos fundadores do Google, tá? E o PageRank, tá? Essa fórmula, ela avalia alguns critérios e classifica uma pontuação, tá? E nos traz aqui na tela, organizado, o resultado para o usuário final. E se vermos no resultado, tá? A gente consegue ver que cada resultado que tem um título, tem uma URL e um snippet, né? Tem um resumo aqui do texto contido no corpo da página. Então, esse aí é o Google, tá? E a pergunta que não quer calar. E o hacking? Aonde está o hacking, tá bom? Aonde está o hacking do Google Hacking? E é o seguinte, cara. O Google, ele nos fornece, tá? Ele dispõe de alguns operadores para realizar buscas avançadas, tá bom? Assim, digamos. E a técnica de Google Hacking nada mais é do que utilizar, juntar, manipular esses operadores para de alguma forma, tá? Criar strings, no caso, combinações, e filtrar, buscar, localizar sequências específicas de texto, tá bom? Sequências de texto nos resultados de buscas. Por exemplo, uma versão específica de uma aplicação, uma mensagem de erro, versões, dados, cartões, documentos, senhas, telefones, arquivos sensíveis, tá? Cara, é muita coisa, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou te apresentar, você vai entender o que são esses operadores e como manipular eles para fazer buscas avançadas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai partir para a prática, digamos assim, conhecer esses operadores, vai começar a utilizar eles para, na sequência, eu te apresentar um pouco da mentalidade de um criminoso, tá bom? De como que ele pensa para manipular esses operadores, e, enfim, cair, tá? Em informações que não deveriam ser indexadas, informações comprometedoras. E meu objetivo com esse workshop enfim, é alertar você, tá? É deixar ciente, deixar presente a esse risco. E se caso você trabalhe com tecnologia, tá? Trabalhe com web development, criação web, web design, é muito legal que você tenha esse conhecimento para evitar a sua própria aplicação, tá? Aprender a como, digamos, proteger a sua aplicação desse indexamento, digamos, indevido, tá bom? Opa, e aqui é o Bruno Fraga e vamos agora iniciar a nossa segunda parte desse workshop de Google Hacking, tá? E nessa etapa, eu quero de alguma forma te apresentar os operadores de busca avançada que o Google dispõe, tá? Os operadores que é fornecido pelo Google, tá? E esses operadores, assim, digamos, eles vão nos ajudar a refinar a busca, a filtrar sequências específicas de texto, tá bom? E, cara, a sintaxe de uso desses operadores ela é bem simples, se baseia em operador, 2 pontos e o termo de busca, tá bom? Sem espaço. Enfim, é isso aí. A gente vai começar a trabalhar, tá? Na prática e entender cada um dos operadores, tá bom? Então eu vou começar agora a compartilhar a tela do meu computador e vamos botar a mão na massa. E você tá comigo aqui agora, tá? Na tela do meu computador. E como eu falei, os operadores, tá? São muitos. A gente vai ver cada um deles na prática aqui agora. Mas para começar, eu separei aqui alguns principais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 operadores principais, mais utilizados, assim, digamos, tá? E são eles, né? O operador site, que limita resultados a um site específico. O operador entitle, que faz pesquisa no título, em URL, em text e o file type, tá bom? Vamos na prática aqui agora, conhecer, tá? E entender cada um desses operadores, pode ser? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir meu navegador aqui. Eu vou abrir no modo anônimo aqui, tá? Uma janela. E eu vou abrir primeiramente, né, o Google, tá bom? Vou abrir o nosso buscador, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu tô na Coreia, tá, gente? Eu tô na Coreia. Então o Google tá todo em coreano aqui, tá? Eu não entendo e a chance são que você também não. Beleza. Vamos ver o primeiro operador, tá? Operador site. Para que serve ele, né? Como eu falei aqui, ele limita resultados a um site específico. Por exemplo, se eu botasse aqui site, terra.com, tá bom? Os resultados, a partir de agora, eles são limitados, são restritos ao domínio, ao site do terra.com, tá? A gente tem subdomínios, pterra, arterra, enfim, são diversos resultados, tá bom? Referentes ao terra.com, a gente consegue limitar isso, tudo bem? Então esse aí é o operador site. Vamos avançando aqui. A gente tem também o entitle, que é uma pesquisa no título da página. Como assim? Por exemplo, entitle
terra, né? A gente vai ter aqui, opa, o Google fazendo uma verificação aqui. Na próxima aula eu ensino como faz um bypass nisso, tá? Em title, então no título, né? Páginas que no título contém a palavra, né? Contém o termo terra, são diversas, tá? E caso você não saiba nada de HTML e tal, deixa eu só te mostrar aqui, deixa eu abrir o técnicas de invasão. E eu vou abrir o código-fonte da página, vou inspecionar a página aqui, ver o código-fonte. E numa página, na estrutura de uma página web, a gente tem a tag title, tá? Que o programador geralmente declara sendo o título da página, o título daquele site e tal. E o operador in title, ele filtra termos presentes aqui dentro do título de páginas, tá bom? Então, por exemplo, sistema de login, uma possibilidade. Ou então painel de acesso. As chances são que a gente vai ter diversos painéis, tá? Painéis de acesso, painéis de login. No caso, aqui usuários sim, que possuem, né? O painel de controle, painel de acesso no title da página, né? Então, deixa eu fechar aqui. Então, a gente faz buscas, né? Pelo title, pelo conteúdo presente aqui dentro da tag title. E painel de login, painel de sistema, acesso ao sistema, a gente consegue filtrar diversos titles aí, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui, depois a gente vai rever, tá, cada um deles e como utilizar isso tudo junto. Vamos só fazer um review geral sobre todos os operadores. Operador em URL, tá bom? Que é para buscar termos presentes na URL. Como assim? Se eu abrir o site do Terra aqui, terra.com, e deixa eu abrir aqui alguma URL. Vamos ver aqui. Tenso, Cruci, acho que abriu o Terra em espanhol. Nem sabia que o Terra tinha suporte em espanhol, que eu estou no exterior. Sei lá, eu quero Tenso Cruci, por exemplo, esse termo aqui, tá? Então, em URL, Tenso Cruci, tá bom? Ele vai buscar sites que na URL possui, tá? Possui esse termo, né? Tenso Cruci, enfim, na URL possui isso. Talvez admin.php. Geralmente, né, os painéis de admin, os painéis de login, por exemplo, a gente consegue filtrar o admin.php que está presente na URL, tá indexado esse conteúdo, beleza? Então, essa aí é o operador, né, em URL. O próximo operador é o operador in text, que é no texto de uma página. Por exemplo, no texto, vamos ver no texto, sei lá, terra também. Terra. Ele está fazendo essa verificação. Na próxima aula a gente aprende a tirar isso. Todos os resultados, tá? As páginas que está presente no texto, aqui nesse snip, né? A gente tem a palavra terra, o termo terra presente, tá bom? Enfim, é bem legal. A gente vê um pouquinho mais sobre esse operador. A gente usa mais ele mixado, né, com outros operadores. Então, peraí. Por exemplo, file type, tá bom? Tipo de arquivo. File type PDF. Arquivos do tipo PDF presentes aqui, a gente consegue encontrar isso aqui também. Mas enfim, vamos começar a mixar isso aqui pra gente ter mais resultado, né? A gente tá fazendo uma coisa muito generalizada, muito abstrata, assim, digamos. Vamos trazer um pouco pro mundo real, tá? Por exemplo, o operador site no terra.com, tá bom? Vou limitar as buscas ao terra e in text que tenha no texto senha. Então todo o conteúdo do site do Terra que possua no texto senha vai ser agregado aqui pra gente, né? A gente tem senha, a gente tem várias configurações presentes, né? Ou então, por exemplo, site.com.br, sites do domínio, né? .com.br, que tipo de arquivo de texto, que geralmente são arquivos sensíveis, tá? A gente consegue ver arquivos TXT, né? Presente em domínios. Ou então texto in text telefones. Então a gente está filtrando em domínios.com.br tipos de arquivo TXT que tenha no arquivo, né, no corpo, a palavra telefones, o termo telefones. E cara, a gente vai cair em telefones certamente, tá? A gente vai cair, deixa eu botar no singular, a gente vai cair muito telefones aqui, tá? As chances são que são arquivos aí upados, que será se eram para ser indexados, né? A gente vai ter contatos, telefones aqui do aware,
Opa, tem até um dump de banco de dados aqui. Enfim. Mas para você entender, tá? Essa mixagem. Ou então, curso, verbo jurídico. Enfim, são conteúdos indexados. Tá? Não sei se era para ser indexado ou não. O fato é que tá. Ou então, senha. Senha. Vamos ver. A gente vai ter que cair aqui coisas já de fato comprometedoras, tá? FTP da página. Para pegar e-mails direto no site. Enfim, são arquivos, né? Que o cara upou lá. Muitos web designers, administradores upam esses arquivos TXT escondido no FTP lá e pensar, tá seguro, né? Ninguém vai encontrar isso. Mal sabe ele que o Google, tá? Ele navega, ele indexa e ele traz como referência, tá bom? Então, é fato, tá? Isso aqui é um risco. Perfil PC Marquinhos, MSN, senhas, FTP, painel de controle, King Host. Cara, é bastante coisa, tá? É bastante coisa. É bastante coisa mesmo, tá? E eu posso ficar aqui horas abrindo, mas não é o objetivo, tá? O objetivo é você agora, de fato, conhecer, tá? Os operadores. Eu acho que já ficou um pouco exemplificado para você, tá? Você já sabe o que são os operadores. Algum deles aqui, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo desse vídeo aqui na aula, vai ter um conteúdo extra, tá? Que é um PDF, um arquivo, um link, tá? Com diversos outros operadores, tá bom? Por exemplo, eu estou estudando Google Hacking aqui, né? Se eu quisesse buscar mais conteúdo sobre Google Hacking, podia botar aqui File Type PDF in Text Google Hacking, né? E eu vou cair aqui, cara, em diverso conteúdo, tá? Diversos slides sobre Google Hacking, tá? Então é uma forma também, é tudo explicadinho aqui e tal. É uma forma de estudar, de buscar conteúdo, tá? Talvez se eu estude HTML, não sei, em text HTML. Eu vou cair em conteúdo também referente a tutoriais de HTML, especificações, enfim, é bem legal. Então é bem completo esse conteúdo de Google Hacking. Então é isso aí. Esses aí são os operadores de busca, tá? Existem muito mais, eu vou deixar aqui embaixo. Mas eu quero que você entenda o que são os operadores para na próxima aula a gente começar a montar dorks, tá? Vamos começar, eu quero te passar como um criminoso pensa. O que a gente pode fazer para buscar, filtrar versões, filtrar serviços, arquivos sensíveis, dados críticos, comprometedores, tá bom? Então esses são os operadores de busca avançada e nos vemos na próxima aula. Opa, e aqui é o Bruno Fraga e vamos agora para a terceira parte desse workshop, tá? E agora que você já sabe como o Google funciona e também já conhece, já sabe manipular alguns operadores de busca, tá? Eu quero de alguma forma te convidar, tá? Te botar algumas situações para a gente começar a pensar fora da caixa, pensar diferente, tá bom? Olhar as coisas, começar a olhar as coisas por uns outros olhos, assim, digamos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu creio que você percebeu, tá? Durante a aula anterior, que as possibilidades, elas são ilimitadas, tá bom? São muitas as possibilidades de manipulação. A gente pode, de fato, filtrar, encontrar o que a gente procura, tá? E, por exemplo, dentro do treinamento em técnicas de invasão, tá? Deixa eu abrir aqui. Dentro do técnicas de invasão, tá? Eu trabalho durante esse treinamento, tá bom? A gente aprende diversos tipos de vulnerabilidades, de exploração, tá? De possibilidades de invasão, tá? De ganho de acesso a uma aplicação, a um sistema, enfim, seja o que for. E geralmente, quando a gente encontra, tá? Quando um criminoso, quando alguém encontra uma vulnerabilidade, por exemplo, tá? Digamos que uma aplicação WordPress, tá? O Técnicas de Invasão aqui mesmo, ele é um sistema WordPress, tá? E deixa eu fazer o seguinte, vamos aqui no SenseSecurity. Vou ver um outro site aqui. No sensecurity.com.br, tá? Um grande portal aí de segurança da informação no Brasil, tá? Então, digamos, ele é um portal em WordPress, tá? E deixa eu ver aqui o código-fonte dele. E digamos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver algum plugin. Beleza. E digamos, tá, que aqui nesse, vou pegar o URL aqui. Então essa URL aqui é um plugin, é um WP Content, plugins. Então esse plugin, tá, é um plugin presente nessa aplicação do WordPress, tá? Caso você não saiba, um WordPress, um CMS, tá? É possível adicionar nele diversos plugins, digamos, componentes. Por exemplo, o dono desse site aqui, ele quis botar, né? Ele quis botar aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui.
Ele tem um artigo aqui, tá? E ele quis botar esse botãozinho aqui de compartilhamento, tá bom? Mas ele não precisa escrever um código, ele não precisa fazer nada, tá? Ele simplesmente vai lá nos plugins do WordPress e adiciona um componente já criado, simplesmente copia e cola aqui no site dele e fica esse plugin aqui, tá? E milhões de pessoas fazem isso, tá bom? Milhões de pessoas, milhões de sites fazem isso, tá bom? Também adicionam plugins, compartilham plugins, tá bom? Agora, digamos que, enfim, vazou, tá? Simplesmente vazou uma vulnerabilidade, uma maneira de explorar, tá? Esse plugin, uma falha no código desse plugin que possibilita uma exploração e um ganho de acesso a um alvo, tá? Então, o Google, ele ajuda, tá? Criminosos a, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui, eu sei que o plugin está presente através da URL aqui da presença, né? Eu posso botar em URL, na URL wp-content wp-retina, deixa eu só wp-retina, e cara, eu vou ter aqui, tá, 2.600 resultados, então, deixa eu ver um negócio, espera aí, sites.com.br, tá, eu não sei, tá em coreano aqui, enfim, diversos sites, blogs WordPress, tá, do Brasil, que estão utilizando esse plugin, e cara, e se vazar uma vulnerabilidade nesse plugin, digamos assim, tá, as chances são que todos esses sites vão estar com a mesma vulnerabilidade, tá? Então muitos criminosos, grupos de criminosos, assim, digamos, tá? Vamos falar grupos, team, né? Equipes que fazem deface, hacking e tal, na internet, tá bom? Eles utilizam o Google para fazer ataques em massa, tá bom? Ataques em grande escala, encontrar vulnerabilidades em grande escala, tá bom? E é isso aí, cara. Esse aí é um dos perigos desse indexamento do Google, tá? Ele possibilita encontrar coisas em grande escala. Por exemplo, se eu quisesse, não sei, existe aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui no Google mesmo. Existe um Google Hacking Database. É uma aplicação, tá? É um, digamos, um agregador mantido pela ExploitDB. E ele mantém aqui pra gente, ele traz aqui pra gente algumas dorks, tá? Algumas strings prontas. Por exemplo, strings que encontrem mensagens de erro, tá? E ele traz aqui, ó, erros SQL, erros que possibilitam um XSS, que possibilitam um SQL injection, que possibilitam isso. E ele já traz aqui essas dorks pra gente, ó, na URL index.p, enfim, ele já traz isso aqui pra gente, tá? Por exemplo, backup.php, vamos ver aqui. Depois eu... Mas então, por exemplo, sei lá, em text, SQL, error, site globo.com, lamp play ou tl. Então ele vai trazer aí, tá, mensagens de erro, tá, erros SQL dentro do site da globo.com, por exemplo, tá. Não quer dizer que esses erros possibilitem uma evasão, tá. São erros, pode possibilitar, pode ter dados expostos, pode, tá? Mas eu não vou fazer nada aqui agora. Mas enfim, a gente consegue, tá? Encontrar erros em grande escala, tá bom? Eu posso botar aqui, por exemplo, gov.br. A gente pode buscar erros, tá? Em sites do governo, por exemplo. Ou então, site gov.br, file type, arquivos SQL de bancos de dados exposto, por exemplo. Contendo no texto senha. Cara, a gente vai ter acesso aqui, tá? A arquivos de banco que vão ter senha, vão ter usuário, vão ter o ID do usuário, vão ter o e-mail, vão ter a senha, tá? Então, cara, é incrível, assim, tá? E se você é programador, se você é desenvolvedor web, tá? E você, enfim, conhece alguma vulnerabilidade, alguma coisa assim, você consegue encontrar essa vulnerabilidade em grande escala, tá bom? Quadrilhas, criminosos conseguem, por exemplo, filtrar cartões de crédito aqui em grande escala. Não seria íntegro mostrar isso aqui agora, tá? Mas é possível cartões de créditos vazados, tá? Ser agregados aqui no Google, tá bom? Então a gente tem outras dorks, a gente chama de dorks, tá bom? Por exemplo aqui, para... Vamos ver aqui. Vamos ver. Arquivos contendo senha, tá? Deixa eu dar um search aqui. Arquivos contendo senha, tá? EV, senha do Cisco aqui.
a gente vai ter diversas possibilidades, tá? Esse aqui é o Google Hacking Database. Então, ó, tipo SQL, né? Tendo XT, file type, tá? Enfim, assemelha. E contendo senha, tá? A gente viu aqui anteriormente. Ou então Yahoo credenciais. Ou então, por exemplo, se eu quisesse lá na, vamos ver aqui, em title index of no site globo.com, diretórios indexados, tá, dentro da Globo, tá? Ou então são diretórios que permitem a gente ver os arquivos, tá? Ver o que está sendo listado lá dentro. Não é uma boa política de maneira alguma, tá? É possível explorar isso. Ou então gov.br e que tenha no texto senha, não sei. A gente vai ver diversas coisas, tá? E cara, os poderes aqui são muitos, tá? São muitos os poderes, são muitas as possibilidades. Então, o que eu posso falar, tá? É que, cara, é um risco absurdo, tá? É uma arma de fogo incrível e basta usar a imaginação, né? Por exemplo, eu sei que, vamos ver, um arquivo do tipo TXT geralmente não é legal ser indexado, tá bom? E nesse arquivo tenha PagSeguro, não sei. Talvez senhas e contas do PagSeguro ou PayPal. Não sei, tá? Vamos só. Possível, não sei. Não vem o caso agora. Mas enfim, tá? Cara, é usar a imaginação, tá? E geralmente no processo de técnicas de invasão, tá? Esse processo que a gente trabalha dentro do treinamento em técnicas de invasão, durante esse processo, né? Dentro disso, a gente utiliza também, tá? O Google Hacking para conhecer o nosso alvo sem encostar nele. Como assim? No primeiro processo de uma invasão, tá? A gente não necessariamente começa um ataque, tá? Já mandando requisição, encostando no nosso alvo. A gente, por exemplo, pode pegar o nosso alvo, tá? Digamos que seja lá o terra.com. E eu vou ver se o Terra ele trabalha com PHP. File type PHP. Sim, ele trabalha com a tecnologia PHP. Então eu já sei que o meu alvo, tá? Ele trabalha com a tecnologia PHP. Ele tem algum arquivo exposto lá, TXT? Sim, tem. Ele tem algum PDF? Opa, ele tem um PDF aqui, tá? Então a gente consegue, vai analisando, tá, o nosso alvo, tá bom? Ou então em text login. Ele tem aí central do assinante, administrador SMS. Então eu consigo, tá? Com o PDF, não sei o que é isso aqui. Eu consigo assim encontrar, tá? Encontrando coisas do nosso alvo, sem necessariamente rodar um scanner, rodar uma ferramenta, rodar alguma coisa nele, tá bom? Então, o Google Hacking, essa técnica, ela é muito poderosa, tá? Muito poderosa, tanto para criminosos, tá? Praticar ataques em massa, coletar informações em massa, tá? Seja e-mails, endereço de e-mails de um alvo, cartões de crédito, enfim, usa a imaginação, tá? Eles usam a imaginação. Um criminoso, ele tem todo o tempo do mundo, tá? A gente tá aqui falando talvez 10 minutos de aula e olha o que a gente fez. Imagina um criminoso com todo o tempo do mundo. Ele tem tempo, tá? Ele tem tempo pra, enfim, se sobressair, tá? Então é isso aí. Esse é um pouco do Google Hacking e nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, tá, cara? Se você é um administrador web, se você seja o que você for, tá? Dá uma olhada no seu site, vê o que está indexado, o que não está indexado, tá? O que é possível, o que não é possível, se tem algum TXT, se tem algum PDF que você botou no FTP lá para depois eu tiro, ninguém vai abrir. Vê se não está indexado isso aí, tá? Vê se não tem nenhum arquivo TXT de texto, algum arquivo de PDF, tá? Eu lembro no dia que eu tava no evento, cara. Eu tava num evento, enfim, de tecnologia, tá? E um colega sentou no meu lado, um colega não, um desconhecido até então. E ele, Bruno, poxa, você trabalha com segurança, tá? Eu sim. Cara, o site da minha empresa é tal, eu quero ver se tu encontra uma falha agora. Cara, eu simplesmente botei no Google, site empresa.com.br, file type, txt, e o primeiro resultado foi um arquivo de texto, txt, que estava no servidor,
com instruções de backup dos e-mails, login e tal. Eu falei para ele, cara, a tua empresa faz o backup assim, assim, e os dados de acesso são esses. Ele cara, ele gelou assim, nossa, como assim, cara? O que tu fez, Matrix? Nossa, que incrível. Cara, foi simplesmente isso. Tava indexado, alguém botou no FTP lá, quem publicou isso, e achou que não ia ser encontrado. Achou que ninguém ia acessar, achou que ninguém ia ter aquele link, né? A empresa.com/txt. Ele achou que ninguém ia ter acesso a isso aqui. Porém, o Google, ele chegou lá. Então é isso aí, e até o próximo vídeo. Eu espero de alguma forma, tá agregando valor a você. Um grande abraço. Opa, tudo bem? Tô de volta por aqui. Muito obrigado para você que chegou até aqui, tá? Muito obrigado aí por fazer parte do Técnicas de Invasão. Eu realmente espero que esse conteúdo te ajude muito, tá? E semana que vem a gente volta aí com uma outra aula, com outro conteúdo exclusivo, né? Pra você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu respondo todo mundo, compartilhe, convida um amigo, me conta o que você achou disso tudo, tá? Se faz sentido pra você, é muito bom sempre aí contar com feedback, com a conversa, né, entre as duas partes aí, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula ou então dia 5 de março no mini treinamento gratuito em técnicas de invasão. Um grande abraço e tchau, tchau.